Então, vamos lá. Para fechar amanhã. Deixa eu só confirmar até que hora que vai. 11h30, tá bom? Como que a gente calcula a força de atrito? Tá? Já discutimos na primeira aula, não, na segunda aula, sei lá que aula que foi. Em algum momento desse ano, discutimos já sobre a natureza da força de atrito. Agora vamos pensar na seguinte situação. Você está apagando um papel que você escreveu com a borracha. Professor, tá louco? Você escreveu com lápis, né? Ou com a lapiseira, porque você não está mais no ensino fundamental, então você está na lapiseira. Então você está lá apagando essa folha com a borracha. Temos então a nossa amiga folha. Vamos desenhar nossa amiga folha. Aqui um pedaço de papel, certo? Eu podia ter feito menor para ficar mais fácil de pintar, mas aí aqui temos. Então, a borracha dá para escrever. Eu não sei como que é a carteira no colégio de vocês, mas os colégios tem aquelas carteirinhas brancas. Dá para escrever com borracha na carteira. Fica uma tranqueira depois para quem vai usar a mesa. Fica tudo emborrachado, fica, sei lá. Bom, temos aqui então um papel muito bem desenhado, por sinal, e temos um risco nesse papel. Um risco preto. Olha que criativo. E você tem uma borracha verde. Não, verde não. Uma borracha marrom. Por algum motivo você comprou uma borracha marrom. Então você vai passar a borracha aqui no papel para apagar. Tá? Parece que está passando um pedaço de chocolate no papel, para não falar outra coisa. E aqui nós temos então a borrachinha sendo passada no papel. Espera aí que tá ruim de desenhar esse negócio, vou mudar de coisa aqui. Não, filho de Deus, não é isso não. Oh, meu Deus, espera aí, gente, espera aí. Aqui, pronto. Parece que tá passando um cocôzinho no papel. Aí, beleza. Temos uma borracha. Vou escrever que é uma borracha para ficar mais fácil, né? Para depois ninguém pensar, entrar no meio da aula e achar que eu tô falando de... Igual você falou que parece um cachimbo. Então, borracha. Tá, só para não parecer um cachimbo, eu vou fazer um risco aqui. Pronto, agora não parece mais um cachimbo. Vou fazer assim, peraí. Pronto, agora não parece mais um cachimbo. É o jogo da véia. Você tava jogando o jogo da véia com seus amigos lá na aula. Ótimo. Vou fazer uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Professor, eu não sei física. Larga de ser cabeça dura. Já falei. Lembra do armário no final do ensino médio. Lembra do armário na cabeça. Como que você faria para apagar esse papel? Lógico, vai passar borracha. Isso eu sei. Eu já falei disso, né? Mas como que você faz para apagar com mais qualidade esse papel? Usando a mesma borracha. Porque mais força. Você faria mais força. Mais força para onde? Para frente? Para baixo? Depende, né? Aonde tá a coisa que você quer. Ah, mas pra baixo, mas dá pra ir pra frente também. Vamos colocar para baixo aqui então, tá? Para baixo. Pra baixo. Então, o Gustavo Faz fala... em todos os sentidos que é sucesso. Oi? Então, ó. Faz força para cima, sai voando a borracha. Aqui, ó. Eita, nós, peraí. Então, um dos jeitos de aumentar o atrito, e tá correta a resposta, obviamente, é aumentando a força. Não essa cor aqui, filho de Deus, essa aqui. Aumentando a força. Só que aumentando a força de quem com quem? Aumentando a borracha contra o papel. Exatamente. E como que é a força entre o corpo e a superfície? Como que é o nome dessa força? Atrito. Também, mas tem uma outra força que é entre objeto e superfície. Não sei. Lembra da primeira aula hoje? Contato. Quase. Vocês estão lembrando espaçadamente. Tem uma outra coisa que a gente viu hoje na primeira aula, que é a força de contato da superfície com o objeto. Tá? Tem o atrito, que a gente pode considerar que é contato, mas tem uma outra força, que é a chatinha de calcular. Aumentando a força de contato. Peraí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu escrever aqui. Aumentando a força de contato entre os corpos. Tá, que força é essa? É a força normal, jovem. A força normal. É a força de contato. Alguém já respondeu depois ali, né? Sapeca. É a força de contato
entre a borracha e o papel. Se você aumentar o contato, você vai ter um atrito maior, tá? Então, isso faz com que você apague melhor o papel. Ou, se você for um sem noção, que rasgue o papel, tá? Ah, professor, eu comprei um lápis borracha. Não sei por que você compra um lápis borracha em 2020, mas eu comprei um lápis borracha e ele apaga a tinta de caneta. Ele não apaga a tinta de caneta, nada apaga a tinta de caneta, tá? O que você está fazendo é você está arrancando tanto papel, você está arrancando o papel da folha, pedaços de papel, que sai a tinta junto. Então aí você fica com a folha mais fina, porque você aumentou tanto o atrito, que você conseguiu tirar papel dali sem rasgar a folha, se você fez direitinho. Então, você tem que aumentar... Um dos jeitos de aumentar o atrito é a força... Escrevi de novo aqui, ficou muito feio. Normal. Qual que é outro jeito de aumentar a força de atrito? Trocando a borracha. Você vai tirar aquela borrachinha... Tem gente que tem aquela borrachinha japonesa lá, que tem uma embalagem de papel por volta, que chama mono, alguma coisa assim. Virou moda, tá, galera? Mono. Mas tem aquele povo roots, né? Que tem aquela Mercury, que tem aquela carinha do lado, que todo mundo fica depois desenhando ali, pintando o carinha, sabe? Que tem uma cabecinha assim do lado. Então, que é complicado. Você jogar na cabeça de um ali, você mata a pessoa, tá? Porque o atrito dela é muito pior, que esfarela, tudo quanto é jeito. Você dá 2 passadas da borracha, fica branco a sala de aula. Então, o outro jeito de mudar o atrito não é mexer na força, é mexer na rugosidade. Ou, se você é muito do sem noção, você esfrega o lápis borracha para apagar o grafite. Aí destrói todo o papel e você não consegue fazer mais nada depois. Rasga a folha. É para professor, tem outra prova. Entendeu? Essa borrachinha aqui assim, que não esfarela de jeito nenhum. Deixa eu ver. Ela... Dá um zoom nela aí. Essa aí é a japonesinha, né? Não, não gosto desse não. Eu gosto daquelas antigona. Eu não tenho borracha antiga. Entendeu? Aqui... Bom mesmo é aquela que é azul e marrom. Nossa, essa é um... Nossa, eu não sei nem como que vendia isso, tão ruim que é. Não apaga nada, aquilo não apaga nem no azul nem no marrom, não apaga nada. E ainda falava que apagava a borracha, caneta, apagava assim. Então, ó, alterando a rugosidade. Gente, eu vou ter que abrir e fechar o programa aqui de novo, peraí. Deixa eu escrever rugosidade. Rugosidade. Tá dando um delay aqui, pera um pouquinho, eu vou só fechar e abrir o programa de novo. Sim, salvar as alterações. Aguenta um pouquinho aí. Pronto. Que ligeiro. Então, onde que eu estava? Alterando a rugosidade. Agora sim. Das superfícies. Olha que beleza, dá para escrever liso. Ou de uma delas. Então, são essas duas coisas que influenciam o atrito. Tá, professor? A normal e o quê? Esta rugosidade nós chamamos de... Eu escrevi errado já, peraí. Coeficiente de atrito. Tá? E esse coeficiente de atrito depende das duas superfícies, tá? Não depende de uma só, não. Depende do contato entre as duas superfícies. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Kindle aqui que eu tenho. Ele é lisinho. Então, você pode pegar esse aqui, eu vou fazer, né? Você não vai fazer isso. Aí você pode passar na bochecha e falar, sabe, geladinho, lisinho. Se eu pegar minha bochecha e passar no asfalto, vai machucar, certo? Vai machucar mais se alguém for lá, o jovem da borracha, apertar minha cara contra o asfalto, tá? E vai machucar mais ainda porque aumentou a força normal. O que eu estou mudando quando eu mudo minha cara em relação ao meu negócio aqui, ou em relação ao asfalto? Estou mudando o coeficiente de atrito. Tá? O coeficiente de atrito depende da combinação dos dois objetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro e uma maçã. Não sei se dá para enxergar aqui. Um livro e uma maçã. Certo? Se eu pego a maçã e esfrego nessa parte do livro aqui, eu tenho um coeficiente de atrito entre esses dois. Se eu mudo para a parte de dentro do livro, em que a folha já é diferente, vai mudar o atrito. Então, qualquer coisa que eu mude na composição de um dos objetos já muda o coeficiente. Para vocês, os exercícios serão sempre como? Um objeto está numa superfície, o coeficiente vale tanto. Ele vai considerar que em toda a superfície é igual, que o objeto tem sempre a mesma característica para o coeficiente não mudar. Tá?
Então, são essas duas coisas que interferem no atrito. A fórmula da força de atrito, então, é força de atrito, Fat, Mi vezes a normal. Olha que letra bonita, Mi, tá? O Mi, deixa eu já explicar para vocês aqui. Para quem gosta de desenho bom, né? Não essas porcarias que vocês assistem normalmente. Lá no Dragon Ball, tinha o Majin Buu, ele tinha o Mi na cabeça. Ah, professor, mas significava Majin. Tá, mas aquele M estilizado é o Mi, tá? É um M assim, ó, lá no desenho. Alguma coisa assim. Quando você vê digitado isso na apostila, ele parece um Uzinho. Ele é assim, ó. Tá? Mas quando você faz na mão, você dá uma estilizada para você mostrar que é um Mi ali, não é um U. Tá? Então, isso é a letra Mi. Mi. Tá? Que é o do micrômetro. Para quem conhece também, micrômetro. Só que aí quando está digitado, ele fica assim, ó, micrômetro. Quem não conhece, um dia vai conhecer. Tá? Então, o Mi é o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. O N é a força normal. E o Fat... Vou escrever Fat de novo. É a força de... Cadê? Atrito. Unidades. A normal é em newtons. O coeficiente de atrito não tem unidade, é só um número. E a força de atrito é em newtons. Nossa senhora, que dificuldade de escrever aqui. Eita, não. Eita, pronto, apaguei tudo. Eita. Pera aí, gente, que eu tô sofrendo. Pronto, aqui, normal. Tá? Newtons, quer dizer. Então essa é a força de atrito. Vocês vão calcular desse jeito. Aí alguém fala assim, professor, na última aula você falou que tinha 2 atritos, o estático e o dinâmico. A fórmula é a mesma. O que vai mudar é o Mi. O que vai mudar é o coeficiente. Então quando você for calcular, o coeficiente... Deixa eu colocar aqui. Importante. Cadê a outra cor aqui? Importante. O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Tá, vou fazer a legendinha aqui. Coeficiente de atrito cinético. Esse aqui é o coeficiente de atrito estático. Então, a fórmula para calcular o atrito é sempre a mesma. O que vai mudar são esses coeficientes, para quando está parado e para quando está em movimento. Tá? A fórmula é sempre a mesma. Deixa eu ver aqui que horas são. Eu sei, já esqueci agora que eu acabo. 11h30, tá. Vou abrir mais uma janela aqui. Quando eu posso continuar aqui, gente, porque eu não consigo ver a cara de todo mundo. Então, dá pra continuar aqui? Vocês querem tempo pra copiar? Tranquilo, eu acho. Então, ó. O que acontece com a força de atrito? Vamos estudar uma coisa agora que todo aluno adora. Assim, do fundo do coração, que as pessoas se emocionam quando eu escrevo. Que é o gráfico da força de atrito. Olha só que coisa divertida. Tá? O que é o gráfico da força de atrito? O que ele tem de especial? O gráfico da força de atrito ele é um pouco diferentão, porque você não vai calcular vários pontos e jogar no gráfico e achar alguma coisa lá dentro. Tá? O que você vai fazer é o seguinte. Neste gráfico, a gente tem esse tipo de comportamento. Deixa eu dar uma apagada aqui, ficou muito grande. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a força de atrito, tá? Aqui em cima, força de atrito, em função do tempo, sei lá, alguma coisa aqui, tá? Esse eixo X eu não vou nem colocar. Imagina as seguintes situações. Cadê o negócio aqui? Fazer o chãozinho. Puxar para cá.
Então, vou fazer alguns casos aqui. 1, 2, 3 e 4. Tira esse negócio aqui. Fazer caixinhas, que é mais fácil de fazer. Então, caixinha 1. Nossa senhora. Peraí. Caixinha 1. Caixinha 2. É pra ser tudo a mesma caixa, tá? Ela tá ficando diferente porque as pessoas mudam, né? Então, tá aqui. Pá, pá, pá. Pronto. Temos aqui nossas caixas. O que acontece? Você foi lá e calculou o atrito estático. Foi lá na fórmula, jogou μ vezes a normal, o μ estático. E você calculou que o atrito do repouso vale 40 newtons. Então, nós vemos aqui nesse gráfico. Eu vou marcar aqui 40 newtons. Um ponto aqui. 40 newtons. E vou fazer um pontilhadinho bonitinho aqui, ou tentar ser bonitinho, pelo menos, até aqui. Por quê? Até 40 newtons, até esse valor aqui que você calculou... Vixe, mas deixa eu melhorar aqui, já estraguei tudo. Até esse valor que você calculou como sendo o atrito estático, deixa eu colocar aqui, ó, estático. Até aqui, o objeto não se move. Então, o objeto está lá parado, eu faço uma força no objeto de... Deixa eu fazer menorzinho aqui. Eu já vou desenhar os outros aqui para ficar mais fácil. Aqui. Tá. Então eu venho aqui no objeto e faço uma força de 5 newtons. O chão consegue fazer uma força, vou colocar aqui, ó, esse aqui rosa aqui é a força da pessoa. Você calculou que o chão consegue fazer um atrito, aplicar uma força de atrito de até 40 newtons. Se você faz 5 newtons, você consegue colocar a caixa em movimento? Não, porque até 40 o chão faz. Então o chão vai lá e resolve fazer 40 newtons de atrito. Que aqui é a força de atrito. 40 newtons não, desculpa. Ele vai lá e resolve fazer 5 newtons. Professor, mas por que ele não faz 40? Porque ele só vai responder ao que eu coloquei de força. Se eu coloco 5 newtons e o chão faz 40, é eu ter um objeto parado, eu dar um toque no objeto e esse objeto sair voando na minha direção. Não faz sentido, tá? Então, o chão vai responder o atrito até o valor máximo. Mudei o valor da minha força, e esse valor da minha força agora passou a ser 10 newtons. O chão vai lá, ele aguenta fazer até 40, então o chão vai lá e responde com 10 newtons. Força de atrito, 10 newtons. Eu vou lá e faço 40 newtons de força. O chão vai lá e responde com 40 newtons. Até aqui eu não consegui colocar a caixa em movimento, desculpa. Então todas essas situações aqui estão ocorrendo o repouso. Por isso que é o atrito estático. É a situação do repouso. Aí eu estou muito revoltado com a vida. Vou lá e faço 60 newtons. Quando eu faço 60 newtons, eu ganhei do atrito. A caixa entrou em movimento. Eu ganhei. Acabou a conversa. Então, a caixa entrou em movimento. Só que neste momento, lembra da aula passada? Neste movimento, o atrito diminui. Nesse momento, desculpa, o atrito diminui. Porque a caixa já não está mais encaixada na superfície. Ela entrou em movimento. Então, o atrito cai. Ele cai até um outro valor. Que aqui eu vou chutar um valor, tá? Então ele vai cair até um valor de... Deixa eu ver uma cor que eu não, para não bagunçar com o meu desenho. Uma cor não. Um valor de... Nossa, peguei as piores cores possíveis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, vai o azul. Não. Vai o esse aqui. Então ele cai para um valor de 30 newtons. Deixa eu fazer mais para cá. 30 newtons, que é o atrito dinâmico ou cinético.
Isso significa que o objeto entrou em movimento. Então eu tenho um ponto aqui que eu tenho que analisar, que é quando ele entrou em movimento. Então, olha só que interessante. A partir desse momento que o objeto entra em movimento, o atrito cai. O atrito não vai ser mais 40, tá? Que seria o máximo que o chão consegue fazer, porque agora ele está em movimento, o atrito é menor mesmo. O atrito, segundo a minha conta louca que eu fiz aqui, agora vale 30 newtons. E não importa mais a força que eu faça, ele continuará valendo 30 newtons. Porque o atrito do movimento ele é constante. Ele só vai mudar se o corpo está parado. Porque aí ele vai responder com a força que você fez. Você fez 5, ele faz 5. Você faz 10, ele fez 10. Fez 40, o limite é 40, ele continua parado em 40. Você fez 40,1, o objeto entra em movimento. Aí o atrito cai. Então aqui ele está em movimento, que é o dinâmico ou cinético, tá? Professor, mas esse gráfico aí que você fez, não tem gráfico nenhum? Ah, aí que você se engana, jovem. O gráfico tem essa característica aqui, ó. Vamos fazer o gráfico agora. A força de atrito aumenta até o valor máximo. Eu vou empurrando a caixa, o atrito vai aumentando, até que ele chega no valor máximo da força de atrito, que é o valor que você calcula como sendo atrito estático. E aí, o que acontece depois disso? O corpo entra em movimento. Na hora que ele entra em movimento, o atrito dá uma queda, tá? Essa queda pode acontecer de várias maneiras. Pode ser uma linha reta, curva, tá? Normalmente eles fazem assim, ó. Uma linha curva, uns pontilhadinhos mesmo. E depois o atrito tem valor constante. Ele não mexe mais. E esse valor vai ser sempre no meu desenho aqui, no meu problema, de 30 newtons. Então, enquanto o atrito está aumentando, eu sei que o objeto está em repouso. Aqui, ó, repouso. E aqui ele está em movimento. Então, o atrito aumenta até um determinado valor, que é o que você calcula. Quando você calcula aquele ponto lá em cima. E quando o objeto entra em movimento, você calcula aquele ponto ali de baixo, que é constante, usando aquela equação, tá? Por isso que o pneu do carro, quando você freia, ele não pode deslizar, ele não pode patinar, tá? Mas, professor, mas não faz sentido? Lógico que faz, porque quando o pneu está girando, tá? Eu não vou conseguir fazer isso aqui, gente. Deixa eu ver se tem uma coisa redonda na minha mão aqui. Ai, meu Deus, não vou riscar minha maçã. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, peraí. Que seja redondo. Nada. Acho que isso aqui talvez dê. Deixa eu ver se não tá molhado. Deixa eu ver se tem uma canetinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Peraí. Ah, tem uma caneta aqui, peraí. Canetão. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Peraí. Riscar minha tampinha aqui da água. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Ó, tem uma tampinha aqui que tem um risco, tá vendo? Risco preto. Esse risco preto aqui é para mostrar um ponto da roda, tá? Imagina que isso aqui é um pneu. Ó, o pneu tá girando, deixa eu deixar ajeitado aqui. O pneu tá girando. Quando esse pneu passa num ponto, ó, essa linha preta, ela vai tocar o chão. Deixa eu fazer aqui. Ela vai tocar o chão em um ponto só, aqui. Depois ela não toca mais. Então, este pontinho preto aqui, esta região, quando ela toca o chão, ela não escorrega. Ela não está em movimento, ela está em repouso. Esse ponto toca ali e não escorrega nem para frente nem para trás. Ele vai só continuar o movimento de rotação. Então, quando a roda está girando, normalmente, e você freia, a roda não trava, você tem esse atrito maior, tá? Que é o carro sem derrapar. Então, meu Deus, o que aconteceu que eu fiz aqui? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Peraí. Então, o carro sem derrapar. Carro sem derrapar. A gente está falando do atrito estático do pneu com o asfalto. Agora, se você freia e o carro trava a roda, tá? Então tá aqui, cadê? O carro trava a roda, ele tá vindo e ele trava a roda. Meu Deus, peraí, eu tenho que achar a câmera aqui. Não, peraí, aqui, pronto. E ele escorrega, tá? Aí você tem esse ponto se movimentando em relação ao chão. Só que o atrito diminui.
Então seria esta situação com essa corzinha aqui. O carro derrapando. Derrapando. Que a gente está falando do atrito dinâmico. Que o valor é menor. E aí, como o atrito é menor, você não consegue parar o carro. Então, se você está dirigindo, normalmente engavetamento, assim que acontece. A primeira pessoa freia, a segunda, se não tem ABS, tá? A pessoa não consegue, vai travar a roda, porque ela vai meter o pé no freio no susto, tá? E o carro vai deslizar, vai parar uma distância maior, porque o atrito vai ter diminuído, e vai bater no carro da frente. Os carros de 2000 e alguma coisa para cá, não lembro que ano, tá? Que aconteceu isso. É obrigado a vir com ABS de fábrica. Então, quando você bate, quando você pisa no pneu, no pneu não, né? Quando você pisa no pedal, ele vai e tenta travar o pneu. Né? Vai tentar travar todo o sistema de freio. Quando vai travar a roda, tem um sistema eletrônico que devolve a força no teu pé. Então, se você não tem idade para dirigir, mas você sabe como que funciona um carro. Quando você pisa no freio normal, o freio afunda. No ABS, se você pisar com muita força, você sente o seu pé levando um monte de soquinho. Você fica levando pancada no pé de volta, tá? Por quê? Porque o sistema não deixa a roda travar. Então ele meio que força que você alivie um pouco o freio e coloca de novo, alivia de novo e coloca de novo a pressão, né? E aí a roda não trava. Quem assiste Fórmula 1 aí bastante, por sinal, final de semana tem outra corrida, quando o cara chega na curva e trava o pneu, veja o Fórmula 1, tem muita física envolvida. Trava o pneu, você presta atenção que ele solta o freio. O cara vai, você não tá vendo o pé dele, mas você percebe pela roda. As rodas estão girando, elas travam, daqui a pouco elas soltam e aí ele faz a curva de novo. Então ele tira o pé do freio para não deixar a roda deslizar. Deslizou, diminuiu o atrito. Entrou em movimento, diminuiu o atrito. E aí que está o perigo, tá? O atrito pode diminuir, nesse caso, por estar deslizando ou por ter água, por exemplo, embaixo do pneu, que aí você diminui o atrito, o carro precisa de uma distância maior para parar ainda. Tá bom? Então tomem muito cuidado. A força que você calcula são esses dois pontos, a máxima e o dinâmico. Nesse meio tempo, que no meu desenho aqui são esses dois casos, que eu vou fazer uma setinha branca aqui, ó. Esses dois casos, esse valor de força de atrito aqui, eu não calculei. A minha fórmula não vai dar 5 e 10 newtons, ela vai dar o valor máximo, tá? E o valor o valor máximo e o valor do movimento. São esses dois que eu vou conseguir calcular. Os outros eu vou ter que analisar o sistema. Tá bom? Temos 8 minutinhos. Eu vou fazer um exercício para a gente ver se absorve. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Para dar uma tirar dúvida, alguma coisa assim. Em outro momento, talvez semana que vem na outra, eu vou explicar para vocês por que o tamanho do pneu do carro não tem nada a ver com atrito. Tem gente que acha, não, porque deixa eu ter uma saveira. Se alguém tiver, não vai ficar bravo comigo, tá? Ah, tá saveiro, comprei os pneus BF lá, nossa, agora tá estável o carro. Tem nada a ver. Ah, aumenta o atrito que o pneu é mais largo, não tem nada a ver. Porque na Fórmula 1 o pneu é mais largo, não tem nada a ver. O atrito não tem nada a ver com o tamanho do pneu, tá? O pneu ser maior ou não, muda sim o desgaste, mas não muda o atrito é o mesmo. A velocidade que você vai fazer a curva é a mesma. Tá? Então o pessoal coloca o pneuzão largo lá, acha que parece um balão, aquelas bicicletas com pneu balão, é a coisa mais ridícula do mundo. Tá? Então, em outro momento nós vamos conversar sobre isso. E por que na Fórmula 1 em corridas faz sentido, tá? Por que lá sim o carro, não é porque o pneu é mais largo, mas por que quando o carro está mais rápido na Fórmula 1 o atrito aumenta? Quanto mais rápido o carro tá, o atrito vai aumentar mais do que no normal. Você tá andando de Fusqueta aí, Brasília, não sei que carro que vocês têm aí. Ah, tem um Onix. Então agora todo mundo tem Onix, né? Aí tá andando de Onix, 150 indo para Pongas lá, aquela estradona. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá voando lá, tá chacoalhando o retrovisor do mundo, tá o carro desmontando. E tá lá, 150, estourando, fazendo barulho, com a polícia com o radar atrás. 150. O que eu ia falar mesmo que eu já esqueci? Ah, lembrei. O carro, conforme ele vai ficando mais rápido, ele vai diminuindo a força de contato com o chão, porque existe um efeito aerodinâmico. Você vai tendo a sensação que ele vai ficando mais leve. Ele vai desprendendo do chão. Não vai voar, tá? Mas vai desprendendo do chão. Nos carros de corrida, por exemplo, na Fórmula 1, acontece o contrário. O carro prende no chão. Quanto mais rápido, mais preso no chão ele fica. Só que isso aí é assunto para... Oi? Aerofólio. Por causa dos aerofólios.
tá? Quanto mais vento passa ali, mais empurra o carro no chão. Então chega um limite que ele não consegue mais aumentar a velocidade, porque o atrito é tão grande que começa a atrapalhar o Ele movimento. não tem um negócio que eles abrem assim? Na asa de trás, né? Só que só pode ser na então. reta. Na curva eles não conseguem. Sim. Só que o que Daí ele acontece... abre pra pegar mais velocidade. Isso. Né? Só que o que acontece quando os caras batem e quebram o bico da frente numa reta? O carro sai voando. O carro literalmente levanta e faz tchum, vai embora. Não deve nem ser um pouco confortável voar com um carro de Fórmula 1. Porque o seu bumbum, para não falar outra coisa, ele está a um palmo do chão. Então quando você cai com a bunda direto no asfalto. E aí eu acho que não é muito legal, tá? Vamos fazer um de conta aqui para vocês terem uma noção como que pode aparecer. 6 minutinhos. Então vamos lá, deixa eu tomar um. Não tome isso aqui, faz mal, viu? É que eu já tô todo podre mesmo, então não tem problema. Força de atrito. Exercício 3, página 29. Um corpo de massa 20 kg está apoiado sobre um plano horizontal com atrito. Então vamos fazer um esqueminha aqui. Chãozinho, rapidinho, para não extrapolar nossa aula, apesar que eu acho que vou passar alguns minutinhos. Chãozinho. Fiz o chão da cor da caixa, né? Então vamos mudar a cor da caixa agora. 30. Tá chegando o carro de som aqui. Caixinha. Tá? Ele está no plano horizontal com atrito. A força mínima para colocá-lo em movimento é de 80 newtons. A força necessária para manter o corpo em movimento é de 60. Olha, prestem muita atenção nisso. A força para colocar em movimento é a força de atrito estático. É esta força que você tem que vencer para colocar o corpo em movimento. Então você tem que ver. Professora, qual apostila que você tá? É a 3? É o caderno de atividades ou é do. É a apostila 2. Ah, tá. É porque eu. Não tá lá, não? Ah, peraí. É que é na página 39, na verdade. Ah, 39? Tá. Esse que dá montar aula de madrugada. Acontece, gente, acontece, é a vida. Tá? Mas é a página 39, então. Faz de conta que, ó, eu tenho uma mágica aqui, ó, que chama borracha. Ó, pronto, 39. Olha, o povo tá confundindo as coisas aí. Então, 80 é a força necessária para colocá-lo em movimento. Então, é a força de atrito estático. Eu tenho que ganhar dessa força. Para mantê-lo em movimento, eu preciso de 60 newtons. Então, aí eu estou falando da força de atrito cinético ou dinâmico, que é a força do movimento. Ele quer que eu calcule os dois coeficientes de atrito, tá? Bom, vamos olhar para o meu sisteminha. Eu tenho esse objeto ali, né? Eu tenho a força peso. Aqui é a força peso. E eu tenho a força normal. Eu sei que eu tenho um atrito para o lado também, mas eu quero primeiro mostrar para vocês que neste caso a normal é igual ao peso. Por quê? Porque aqui não tem plano inclinado, porque aqui não tem elevador, a caixa não está afundando, não está voando. Então, a normal é igual ao peso. E como que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. A massa vale 20 e a gravidade vale 10. Então, a normal vale 200 newtons. Calculei a normal. Eu preciso da normal para calcular o atrito, porque o atrito é μ vezes a normal. Então, estamos terminando já. Esse exercício agora já foi a parte mais demorada. Deixa eu puxar esse negócio para o lado. Não, gente, o que foi que eu fiz? Peraí. Sei lá o que foi que eu fiz. Vem pro lado aqui comigo. Tá, vai ficar meio torto aqui que eu não sei o que foi que aconteceu. Pronto. A normal está calculada. Vamos resolver a alternativa A. Na alternativa A, ele quer o atrito estático. Então, na alternativa A, força de atrito estático é o μ estático vezes a normal. O atrito estático é aquele atrito que você tem que ganhar para colocá-lo em movimento, que é 80. O coeficiente de atrito estático nós não sabemos. E a normal vale 200. O 200 está multiplicando, o 200 vai para o outro lado dividindo. O coeficiente de atrito estático, aqui eu vou dar aquela simplificada marota, né? Cortar um zero aqui, cortar um zero aqui. 8 dividido por 2 é 4. Então, dividido por 20 é 0,4.
não tem unidade, é só um número. E normalmente vai ser 0, alguma coisa, tá? Não é obrigatório que seja 0, alguma coisa, mas é o que normalmente vai acontecer. Então, o coeficiente de atrito estático vale 0,4. E o cinético? O cinético é quando o corpo está em movimento. Então, eu vou calcular agora o atrito para o corpo em movimento, que é força de atrito cinético, é o μ cinético vezes a normal. O atrito cinético vale 60, o μ cinético eu quero e a normal vale 200. Vou passar dividindo de novo. O μ cinético dá 60 dividido por 200. E aí, quando você calcular isso aqui, vai dar 0,3, que é a resposta da alternativa B. E percebam que aquela coisa que eu comentei com vocês aconteceu. Professor, que coisa? Que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? Então, eu calculei os dois coeficientes que ele pediu. Professor, os exercícios são sempre pedindo para calcular coeficiente? Não. Eu sei que deu horário, gente, me dá 30 segundos. Não. Às vezes você calcular o atrito, descobrir qual que é a força de atrito, mas tudo isso fica para a gente fazer semana que vem, tá? Se forem aulas gravadas, eu vou gravar bastante casos para vocês darem uma entendida ali. E aí, quando a gente voltar com a aula ao vivo, a gente vê o que a gente faz ali, onde parou, qual que é a dúvida, e a gente vai seguindo, tá bom? Pessoal, perguntas? Sim, não, talvez, quem sabe? Como que eu vou saber qual força que é estática e qual que é a outra lá? Tem duas maneiras. A primeira é você pensar que sempre que a estática é maior, tá? A maior das forças é a estática. E a segunda é, a estática você tem que ganhar dela para colocar em movimento. Então você tem que aumentar a força para colocar em movimento. Então, quando você tem os valores, ou você lembra que a estática é maior, ou você pensa nessa ideia de colocar em movimento. Você tem que pegar as superfícies que estão enganchadas, vamos usar esse termo bem bobo assim, e tem que desprender essas superfícies. Então você tem que aumentar a força. Então a maior é a estática, a menor é a dinâmica, a cinética. A não ser que o exercício só fale coeficiente de atrito. Aí se só tiver um, você vai considerar que o atrito é igual para todos os casos. Tem exercício que acontece isso, mas é mais raro. Tá? Normalmente ele diferencia quais são os atritos, tá bom? Dúvidas? Cegadão? Acabaram as aulas da manhã, acabaram as aulas do dia, agora é só mandar aquele almoção para dentro, hein? E dormir. 1 quilo de feijão, 1 quilo de farofa. Eita, nós, uma coquinha gelada. Eita, nós, torresminho. Ei, que fome, dá duro ser gordo, viu? Pessoal, até semana que vem, dezembrão. E é isso aí. Tá bom? Deixa eu parar aqui para a gravação.